Olá a todos, aqui quem fala com vocês é o professor Fábio. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de CryEngine 3. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão da instalação e utilização de plugins para ser possível a exportação de objetos e texturas para a CryEngine. Para a gente poder estar modelando os objetos, nossos próprios objetos, a gente precisa de uma ferramenta chamada 3D Max ou Maya. E para textura, criação de texturas e edições de textura, a gente precisa do Photoshop. Agora, a gente tem versões gratuitas, opções gratuitas para quem não quiser gastar com uma licença da 3D Max ou Maya, ou uma licença do Photoshop. Tá? Quem quiser baixar o trial, no caso aí 30 dias da utilização, pode entrar no site e baixar isso aí para estar utilizando. Só que nós temos opções gratuitas aqui para ser utilizadas. Por exemplo, para baixar texturas, a gente tem esse site aí que a gente pode baixar as texturas gratuitamente. Então, esse site, que é esse aqui. Então, você acessa esse site. O ideal é você fazer aqui no caso aqui eu já estou logado, mas aí vai ter essa segunda opção aqui, para quem está entrando a primeira vez. Aí você pode criar um login e senha para você estar conseguindo baixar as texturas. Aqui tem um banco de texturas, muitas texturas. Então eles liberam uma banda de 15 megas por dia de texturas. Que mais aqui? Nós precisamos aqui, para quem quer baixar objetos já prontos, gratuito também. Quer dizer, lá tem opções pagas, mas pode ser baixado gratuitamente. Esse site aqui, você consegue, que é esse aqui, você consegue baixar objetos 3D aí, ou seja, modelos 3D prontos. É claro que tem um pequeno problema. Esses modelos prontos, eles vêm com muitos polígonos. Ou seja, eles utilizam muitos polígonos. Então, assim, o ideal é você, no caso aqui, se você quiser baixar algum modelo desse para usar na CryEngine, o ideal é você baixar, remodelar no 3D Max ou Blender para reduzir o número de polígonos e assim você fazer a exportação. Nós temos aqui opções gratuitas de criar os modelos, que é o Blender. Tá? Nesse site aqui, www.blender.org. Tá? Nós temos opções de criar texturas, que você pode utilizar o GIMP. E nós temos, no caso aqui, a CryEngine, que eu já mostrei para vocês onde baixa, onde você baixa a versão. Para uso não comercial ela é gratuita. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes. Olha só, por padrão, olha só, a CryEngine ela só trabalha com esses tipos de formatos de assets, ou seja, de objetos, de imagens. Então, para animação, ele utiliza .kef ou .anim. Para os players, os personagens da cena, ele utiliza o .chr ou .cga. Para as geometrias em geral, você utiliza CGE. E para a textura DDS. Isso aqui são os formatos compatíveis com o Sandbox da CryEngine 3. Só que para a gente poder criar esses formatos, você pode usar, já tem um plugin próprio da CryEngine para poder você fazer exportação utilizando o Max, utilizando o Maya ou XSI. Então esses três aqui e o Photoshop, né? No caso esses 4 programas já tem suporte na própria CryEngine. Eu vou ensinar vocês a instalar agora. Tá? Que esse plugin, o responsável, por exemplo, da 3D Max,
o plugin ele é responsável de pegar o objeto do 3D Max e utilizar o programa do recurso, o Resource Compiler, para poder transformar em algum desses objetos. Olha só, para animação tem esse, para caráter eu tenho esse e para geometria eu tenho esse. Então aqui o 3D Max com o plugin ele vai poder converter para um desses três. O Maya também assim, é a mesma coisa, ele vai usar o plugin aqui para poder fazer a conversão. O XSI é a mesma coisa e o Photoshop a mesma coisa. Mas se vocês observarem, eu citei algumas opções gratuitas aqui, o Blender e o GIMP. Como que eu faço a exportação utilizando essas opções gratuitas? Eu vou ensinar agora. Primeiramente, vamos instalar os plugins aqui para o 3D Max. No caso aqui eu tenho instalado o 3D Max e o Photoshop. Então eu posso instalar o plugin, vou lá no diretório da CryEngine e vou procurar aqui a pasta Tools e basta dar 2 cliques aqui nessa opção, tá? CryTools Installer. Então clicando aí você vai ter essa opção aqui, é só avançar, ele vai selecionar todos aí por padrão, não tem problema, pode avançar. E observe que ele já instalou aqui para mim no 3D Max e nas versões do Photoshop. Né? Então já instalou. Como que eu sei que está funcionando? Para mim saber que está funcionando, eu vou ter que abrir aqui o Photoshop e abrir o 3D Max. Então você abre aqui o Photoshop. Eu vou abrir uma imagem aqui. Vou abrir essa imagem aqui, ó, de uma caixa. Só lembrando um detalhe para vocês. Aqui ó, esse tamanho da imagem, olha só, ele está 975 por 1024. Ele não é compatível com a CryEngine. Para ser compatível com a CryEngine, ele tem que estar naquela escala de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e assim por diante. Então aqui eu tenho que reduzir essa imagem. O ideal é utilizar o tamanho 512, tá? Para todas as imagens que você for trabalhar. Então vou reduzir aqui. Reduzir a imagem, agora sim, agora eu consigo salvar aqui e exportar. Então é só clicar aqui. Na hora de escolher aqui, olha só, o CryTip Plugin, então ele já está aqui porque eu mandei instalar. Então está aqui presente. Eu mando salvar, eu posso colocar um nome aqui. Então, eu posso colocar Caixa Diffuse. Vou mandar salvar. Olha só, aqui eu já tenho Diffuse, tá? Você pode escolher Bump Map, Normal Map, tá? Então aqui tem vários plugins que a gente vai estar trabalhando aí. Então aqui, por exemplo, eu falo que essa caixa aqui ela é uma Diffuse, vou dar OK. Se eu quiser salvar aqui, Save As, vou colocar aqui Bump, escolher aqui o CryTip e mandar salvar. Ele já encontrou aqui para mim, Bump, Normal Map, Low, tá? Só dá OK. E assim por diante. Em alguns momentos, às vezes é interessante, vou mandar salvar aqui de novo em cima. Às vezes é interessante, apareceu aqui, você pode mandar gerar uma saída. Ou seja, você já vai ter as imagens no formato que você quer. Então, se eu mandar gerar aqui, ó, dá OK. Então, ele gerou para mim as imagens. Se eu procurar lá, na pasta onde eu salvei, olha só, eu tenho aqui as imagens que eu gerei agora. Vou mandar exibir aqui as extensões.
Então, eu tenho aqui o DDS, que é a imagem que ele utiliza, que é compatível com a CryEngine. Tá? Eu tenho aqui esse caixa bump TIFF e caixa diff TIFF. Isso aqui você não precisa preocupar. Se você salvar dessa forma, na hora que você for converter isso aí lá na CryEngine, ele faz a conversão. Mas é bom você gerar sempre a saída e pegar só essas imagens e jogar lá na CryEngine. O que eu faço? Eu pego essa imagem, as imagens que eu gerei, acesso aqui o diretório da CryEngine, Game SDK. Dentro de Game SDK você pode criar uma pasta chamada imagens e salvar todas as suas imagens. Tá? Se você estiver exportando objetos, então você vai dentro da pasta chamada Objects. Se não tiver disponível, você cria. Então você acessa aqui, cria uma pasta e você salva os objetos e as imagens que você quer. Ok? Então essa é a forma de exportação do Photoshop. Já no 3D Max, aqui no caso eu abri o 3D Max. O 3D Max, para mim saber se está funcionando o plugin, observe que eu já tenho aqui. Então apareceu o menu da CryMax Tools, ou seja, essa barra de ferramenta de exportação para a CryEngine. Então aqui no caso o 3D Max também já está funcionando. Não precisa preocupar agora no momento, que mais para frente a gente vai ver como que a gente faz as exportações dos objetos. Tá? Vou fechar aqui. Agora, se eu não tenho condições de estar adquirindo o 3D Max, o Photoshop, como que eu faço? Como que eu procedo para mim poder criar objetos, por exemplo, na ferramenta no Blender? Como que eu instalo? Existe algum plugin? No fórum aqui ó, da CryDev, ou seja, nesse endereço aqui, esse camarada aqui, ele deixou um link para a gente poder baixar. Então você pode baixar a CryBlend, no caso aqui a última versão que ele tem aqui é a 4.12, que ela já é compatível com o Blender 2.7. Então você baixa ele. E como que eu faço para instalar? Para instalar é bem simples. Eu vou acessar aqui. Eu já baixei o plugin, está aqui. Eu vou acessar o plugin. Você vai abrir o plugin que ele vai, ó, você baixar aqui, ele vai estar compactado. Então você abre ele e você vai apenas pegar esse arquivo, ou seja, essa pasta aqui, e jogar dentro do diretório do Blender. Tá? Então vem aqui em Blender, que está dentro de arquivo programa, por padrão, Blender 2.7, que é a versão que eu estou utilizando, scripts, addons, e aqui dentro você joga aquela pasta, a CryTIFF Plugin. Então joga aqui, então ela está aqui, tá? Feito isso, você abre o Blender para verificar se deu tudo certo, que a gente ainda precisa fazer uma configuração. Você vai vir aqui, ó, File, procura aqui addons e pesquisa Cry. Olha só, já está aqui. Então é só marcar essa opção e mandar salvar. Tá? No meu caso aqui já está marcado. E aqui já tem um menu de exportação para a CryEngine, utilizando o Blender. Aqui, antes de você fazer a exportação, você tem que vir aqui nesse menu, no caso aqui o menu da CryBlender. Essa opção Set CryBlender Path, ou seja, o caminho do compilador. Então você vai vir aqui e clicar aqui em Find the Resource Compiler. Clicando aqui, você vai acessar o diretório da CryEngine. Então o meu está aqui na unidade C, CryEngine. Qual a versão que você está utilizando da CryEngine? RC. E aqui o Resource Compiler.
seleciona ele e clica em finalizar. Ok, está configurado, tá? Então aí depois agora é só trabalhar com a questão da modelagem e exportação. Então aqui está ok, vou fechar o Blender. Então é dessa forma que a gente instala no Blender. Agora no GIMP, vou fechar aqui também. Por exemplo, eu estou utilizando o GIMP. Como fazer exportação de texturas para a CryEngine? Você pode procurar algum plugin em DDS, para ele poder gerar já em DDS o GIMP. Ou então você salva a imagem em TIFF e a gente vai fazer uma configuração aqui para vocês verem como funciona. Vocês viram que o compatível com a CryEngine é DDS. Agora, com o Resource Compiler, a compatibilidade aqui é TIFF. Então eu posso, o ideal é, no caso o Photoshop já tem o plugin, no GIMP a gente não tem esse plugin de exportação direta. Mas é possível fazer um ajeito aqui. Então, na unidade C, CryEngine, BIM aqui no caso 6432, depende do que você estiver utilizando, RC, você vai criar um atalho desse RC lá na área de trabalho, então botão direito, enviar para a área de trabalho, criar atalho, tá? Então eu criei um atalho dele aqui. Então eu criei aqui o atalho na área de trabalho, basta clicar com o botão direito, propriedades, e a gente vai adicionar aqui, ó, um comando, este comando. Ou seja, para quê? Para na hora que a gente puxar a imagem e jogar aqui em cima, a imagem tem que ser no formato TIFF, então eu vou pegar a imagem, jogar aqui em cima, ele vai abrir aquele painel de conversão, tá? Então só dou OK aqui, então só lembrando isso aqui, tá? Então no caminho aqui de destino é só adicionar esse barra, use diálogo, dá OK, pronto. Como que eu faço a conversão aqui de imagens do GIMP para a CryEngine? Então eu vou abrir aqui o GIMP. Eu adicionei aqui já uma imagem aqui na área de trabalho para a gente poder estar trabalhando. Então vou abrir aqui o GIMP. Vou abrir aquela imagem que está na área de trabalho. Tem que estar no formato 512, o ideal é estar no formato 512 por 512. Eu poderia até deixar um tamanho aí, por exemplo, 512 por 1024, pode, não tem problema. Agora, não pode ter outro valor. Eu vou só selecionar isso aqui. Botão direito, imagem, cortar para seleção. Tá? Eu vim aqui em imagem e redimensionar a imagem, no caso. Então, 512 por 512. Redimensionar. Está aqui a imagem. Da exportar, no caso. Exportar. Vou chamar aqui de caixa. No formato TIFF. Tá? Então, caixa.tiff. Mandar exportar. Ok. Posso fechar aqui. Então eu tenho aqui já agora a imagem TIFF de caixa. Só para mim poder fazer aquelas conversões, o que eu vou fazer? Pegar essa imagem e arrastar aqui para cima. Na hora que eu arrasto aqui para cima, ele vai aparecer essa tela aqui. Tá? Aqui o diffuse. Então eu vou gerar uma saída. Ó, ela aqui já gerou. Então caixa DDS. Tá? Sempre renomeie, porque senão, se você pegar o mesmo nome lá e jogar em cima do atalho, ele vai substituir. Então aqui, diffuse. Se eu pegar aqui e jogar para cá, eu posso escolher pegar esse aqui. Olha só, gerou o normal map. Então mando gerar uma saída. Olha só, já gerou aqui. Então com isso eu consigo gerar as imagens compatíveis com a CryEngine. Então aqui
banco, tá? E assim por diante. Depois basta você pegar essas imagens e jogar lá dentro do diretório Object ou do diretório da CryEngine lá, que é o Game SDK. Vou jogar aqui dentro, tá? Criar um diretório, jogar aí, você consegue trabalhar normalmente lá dentro da CryEngine. Nas próximas aulas a gente vai estar exportando alguns objetos aí, fica mais fácil de entender.